Não foi fácil, né? Na noite que ele faleceu, tava com ele. Ele ficou bastante tempo. Bastante. A gente na época achou bastante. Mas pra ele que era bem ativo, né? Que ele não parava. Que Não, ele era poucos dias, 3 dias antes de falecer, ele ainda queria pensar, eu tenho que trabalhar. Ele gostava muito de trabalhar. Trabalhar. Ele tava com 86 anos. E a gente começou a ver que ele não podia mais ficar sozinho. Porque ele deixava o gás ligado. E ele já tava numa idade que pra ficar sozinho não dava, né? Imagina, nós ficamos frequentando ali o bar dele o quê? 10 anos. Ele fechava o bar, vamos embora, tem que ir embora. Ele ficava vendo televisão e a gente ficava na porta. Tio Ivo, dá uma cerveja. Tio Ivo, não sei o quê. Ele fazia churrasco nos domingos, cara. Ele estava na churrasqueira começando a fazer o fogo. Às vezes nós estávamos chegando da festa e a gente passava ali pelo bar dele, já acabava ficando ali. Ou às vezes estava de carro com uma turma e estacionava no pátio dele para dormir dentro do carro. Acordava e ele já estava até com um aperitivo pra gente. Sabe? A gente comia ali, já começava a tomar cerveja ali e já nem ia embora, já emendava ali no domingão de novo. Na quarta-feira ele fazia carreteiro pros amigos. Então assim, ó, só a galera que era mais amiga dele, ele convidava. Ele me convidou. Nossa, eu achei o máximo. Foi uma honra pra mim ser convidada pro carreteiro da quarta-feira. Mas assim, também tem um outro lado dele que a gente não pode deixar de mencionar, que às vezes como ele era um pouco mais de idade, às vezes um pouquinho ranzinhos, assim, né? Lembro do pessoal até fazendo brincadeiras com ele, né? Mas ele foi uma pessoa muito importante, porque ele abriu portas para esse movimento underground de Lages. Mais ou menos, né, dos anos de 94 em diante ali, né? Teve muitos festivais de música lá, né? Shows, né? Se organizavam shows lá. Então ele abriu muitas portas para muitas bandas aqui em Lages, né? Teve uma importância muito grande aqui na cidade. O tio Ivo era uma figura. Eu costumo brincar com ele que ele foi praticamente assim uma extensão, né, da minha adolescência. Ele era como um irmão mais velho, assim, né? Eu ia trabalhar, eu passava por ali para ir para casa. Eu ia para a escola, passava ali, entendeu? Sempre conversando, brincando. Um amigão assim que só de se olhar tu já sabia da piada que ia sair, né? Bem brincalhão, e quando reinava também não havia quem aguentasse. Faz falta, velho, até hoje. Até hoje a gente, porque dia de chuva no trabalho, eu sempre ia ali, passava a tarde, ele sempre passava a tarde, conversava com ele. Faz falta, time faz falta. Quando tinha o fute, aquele vai e vem aí, aquilo tinha tanta gente aí que eu vou dizer uma coisa. Quando foi o verão livre, né? Eu até não sei por que suspenderam, porque aquilo lá era uma mina de dinheiro, que naquela nossa rua tinha 3 bares, né? E todo dia bicicleta nova, roupa nova, aquele pessoal ficava aquele vai e vem, até era bonito, não sei por que foi suspenso aquilo. Então, eu não sei te dizer exatamente datas, porque faz muito tempo, né? Tinha esse movimento Verão Livre, que eles fechavam a Cará ali, né? E era um bar muito bem localizado. E quando nós começamos com a banda, com a Rasa Manás, a gente procurava apresentar em locais da cidade, e ali foi um local que ele abriu as portas, né? Para fazer shows, teve no início shows movimentados pela prefeitura, teve até acho que 1 ou 2 vezes foi montado um palco lá com recursos da prefeitura, mas depois essa parceria, digamos assim, foi se perpetuando, né? A gente fez vários shows até com bandas de fora que vieram apresentar lá, né? E embora não tinha uma estrutura muito grande, mas era um local de se reunir amigos, um local das bandas se apresentarem, e também a casa, né, do movimento underground aqui da cidade, né? O Verão Livre,
Ele começou antes, né, do bar do Tio Ivo, não sei exatamente que ano, mas eu lembro eu, pré-adolescente, indo caminhar no Verão Livre. Então eles fechavam ali a Cará, a gente ficava indo e voltando, indo e voltando. Toda essa turma de amigos que se uniam ali, e essa questão do movimento underground de acontecer ali, não foi pela localização apenas, né, foi pelo carisma dele, pela relação que se criou com ele, né. Nós morávamos aqui com a família aqui no centro e nós se mudamos ali bem pertinho do Tio Ivo. E nisso aí eu já conhecia um pessoal ali, o Dé, o Nando, o Colorido, né. Bem dizer, foi natural, porque daí já tinha Cará Livre, aquele Cará Livre ali, o pessoal se reunia, tudo, começou a conhecer todo o pessoal que viria a ser o bar do Tio Ivo depois, né. Já tinha o movimento das bandas mais antigas ali, né. A Razamanás, a Neófito, né, a própria Orquídea Negra. O pessoal assim, era mais antigo que Matóides ou Antibiótico, que veio a ser Antibióticos depois, né. Nessa leva aí, depois veio uma porção de bandas também. Era um ponto de encontro. A gente fez shows em outros locais, eu me lembro que às vezes era um São João num colégio lá e o pessoal não sabia que vamos pegar uma banda, daí pegavam nós e a gente assustava. A gente chegava lá tocando Metallica, lá assustava todo mundo. Mas era um dos poucos locais que era aberto que a gente, né... O bar do Tio Ivo eu acho que influenciou muito, assim. Primeiro que era um ponto de encontro do pessoal, pelo Tio Ivo também, que apoiava a gente e tudo mais. E a gente engambelava, Tio Ivo, vamos fazer um show, não sei o quê. No começo ele, coitado do velhinho, não era fácil pra ele ficar a noite inteira escutando aquilo lá, né? Na década de 90 era só ali que a gente fazia show. Não tinha outro lugar assim. Daí quem dava também um pouco de espaço na época era o Flavinho. O Flavinho ele estava na Santur. Daí ele fazia aquele Verão Livre na Cará, mas daí botava o palco na frente do bar do Tio Ivo. Era no terreno do bar do Tio Ivo. Daí. O pessoal da cidade inteira na Cará ali, né? Então acabaram conhecendo o bar. Muita gente conheceu o bar, né? Lages, na época, não se tinha um lugar para você ir, que tivesse um som mais pesado, por exemplo. Ou a gente fazia na casa dos amigos, ou não fazia. Por acaso apareceu o bar do Tio Ivo. E ali a gente começou. Mas sempre tocava as mesmas bandas, né? Porque não tinha muita banda também na época. Então era gente, tocava Razamanás, que eu lembro muito. Foi ali que a gente começou a se enturmar mais. Tinha as tribos ainda, né? Um pouquinho separadas assim, mas eram poucas. De qualquer forma, todo mundo se conhecia. Era aquele povo. No tempo que fechava a Avenida Cará, né? O pai tinha uma idade, né? Elevada. Ele sempre abriu espaço para a rapaziada tocar. E daí lá rolava heavy metal, rolava rock, rolava tudo. Eu me lembro até hoje que o Telmo do 900 ficou brabo uma vez comigo. Comigo não, com a situação. Porque o bar do Tio Ivo no Ponto Novo lá virou point da galera. E o 900 estava esvaziando. E o Telmo ficava, não é possível, eu tenho aqui melhor decoração, melhor ponto, eu tenho a cozinha, eu tenho a boate, eu tenho... E os caras vão lá que só tem o balcão. Eu me lembro que o Telmo ficava bravo, né? Eu digo, cara, mas é porque é diferente, é mais uma opção, daí agora virou moda, todo mundo vai lá, né? Quando o Coruja ganhou a prefeitura em 92, a gente já tinha essa carência de lazer, vamos dizer assim. E a gente criou o Verão Livre na Cará. A gente fechava a Cará da Presidente Vargas até Frei Gabriel, todos os dias das 6 às 10, se eu não me engano, das 18 às 22. E ali fazia atividade, as pessoas caminhavam, corriam, andavam de bicicleta, tinha quadra de areia que tinha atividades, competições de vôlei. E a gente colocou som daí, palco, né, para poder fazer consolidar assim, as bandas locais. Primeiro, acho que foi a gente colocou na Avenida, mesmo na Cará, e depois negociamos com o Tio Ivo e colocamos lá dentro. E foi uma bela parceria, né, porque ele tinha uma estrutura, bar, banheiro, não atrapalhava ali a avenida, o fluxo, né. Quem tocava era Rezos, que era do Mussué Dayan, o Camuflagem, todo mundo. Os músicos, eles se revezavam muito em banda. Banda que durava mais de 3 anos eram poucas, né? Eles trocavam, mas assim, todos, o Vinícius Porto, o Robinho, o Tio Mena, todo mundo tocava ali. Dava oportunidade para todo mundo, porque como era extenso, né? Durava ali, sei lá, 10 dias, não me lembro quantos dias, mas durava muitos dias. Então todo mundo tinha oportunidade de tocar. Nosso bar tinha 240 metros, ele era grande. Tinha entrada. Tinha entradas e saídas. Entrada, de janela pra cá tinha 3 mesas de sinuca, daí o palco foi feito pra cá, que a gente construiu o palco, a gente fez lá na Penha, eu, o Flash, o Tio Billy, coisa que construíram o palco, e a gente colocou pro lado de cá, ele batia a cabeça no teto, lá lembra? Fora. O Papau uma vez foi se jogar do palco,
deu com a cabeça desmaiado. Fora as enchentes que dava lá, viu? Não, daí nas enchentes. Daí depois a gente foi feita uma reforma no bar, foi né? feito, Daí o Flash e o Marreco só que eu não participava dela. O não participou mais, fui eu ali que foi o Marreco e o Ângelo e o Flash que fizeram o bar. Eles começaram a tocar, tentaram, daí continuou assim, o Tio Ivo não estava mais ali. Sim. Mas era o bar era do Tio Ivo, que era o ponto, né? Bar do Tio Ivo. Sim. Ficou o ponto bar do Tio Ivo e tentaram mudar o nome, quando não, é o bar do Tio Ivo. Não teve jeito. Mas daí ali depois durou um pouco tempo, porque começou daí já esse negócio de som alto e coisa, já não deu mais. Aí mudou, a coisa mudou muito, já a exigência era bastante. O Tio Ivo ele estava muitos anos ali e ele teve um desentendimento com os proprietários ali, dono do bar, né? Bastante cansado, veja bem, o tio Ivo hoje tem 85, 86 anos e ele estava a fim de alugar um lugar mais barato. Daí eu pensei, o que a gente podia fazer aí para a galera continuar indo, né? Falei com o Marreco, vamos pegar isso aqui, vamos dar uma reformada e vamos tocar esse negócio aqui, cara, dá uma boa grana. O Marreco topou, nós reformamos tudo lá, ajeitamos, erguemos mais, estava caindo os pedaços. As únicas bandas assim de lembrança que a gente tem e representação era a Neófito e a Razamanás. Daí dali do bar do Tio Ivo em diante começou surgindo outras bandas, foram criando-se outras bandas. Com o passar do tempo, algumas vertentes lá, os punks, os black metal, foram ficando maiores e acabaram criando seus próprios hábitos, né? A gente tendo esse local para fazer os shows, a gente também conseguiu trazer algumas bandas de fora, assim. Me lembro que lá no Tio Ivo tocou, sei lá, banda de São Paulo, banda de não sei aonde, mas às vezes nos shows tinha uma banda de punk rock, uma banda de metal, e o pessoal de fora, cara, vocês vão fazer show com uma banda de punk, uma banda de hardcore? Eu falei, sim, por quê? Porque lá em São Paulo o pessoal, né, os punk foram no lado. Ele falou, aqui, né, do modo geral, que nem a banda ali são os amigos nossos, né? Já tem pouco lugar para tocar e tudo mais, se a gente ficasse... Então, daí o pessoal se admirava por causa disso. Mas no bar do Tio Ivo toca isso, e toca isso, e toca isso? Toca isso, né? Toca punk, toca hardcore, toca metal, toca... Com relação aos estilos, o pessoal curtia mais metal, o pessoal curtia mais black metal, o pessoal curtia doom, o pessoal curtia punk rock. E apesar de ter os seus grupinhos, estava todo mundo junto, bebendo do mesmo garrafão. Isso aí era normal. No fim era todo mundo amigo, só que com gostos diferentes. A gente tava tocando, a Neófito toca metal. Normal tu ver o cara que gosta de punk tava lá embaixo assistindo também. E ao contrário, a gente também assistindo o pessoal que tocava punk. Tinha muito essa integração, assim, que eu vejo que hoje é mais separado, né? Se não tivesse existido o bar do Tio Ivo, olha, realmente não sei, porque muitos shows foram feitos lá, o pessoal, quando não tinha show, era um ponto de encontro. Foi a Razamanás, a gente... A Neófito, foi as primeiras. Depois foi deve ter várias bandas tocadas. Tinha banda de fora, a gente, era muita banda tocando. Qual o nome da tua banda? Na época era Sanctus, o nome da banda, né? Depois mudou para Crazy Frogs. A gente tocava quase todo fim de semana, a gente ensaiava, ali praticamente era um ensaio, né? E a gente colava cartaz na cidade e tal, e dava, sempre dava movimento, era diferente o negócio, sem celular, sem nada. Eu acho que muita gente daquela época, 5, 6 ali, foi influenciada pela galera do Tio Ivo dos 90 e poucos. Tinha o Dé, o Pete, a piazada ali, né? E o Pete tinha muita música. Ele baixava na internet, tipo no SoulSeek, que era uma coisa nova no momento, e gravava CD. E daí o irmão dele, o Digão, distribuía pros amigos. E mandava pros amigos, emprestava pros amigos CD, emprestava, o cara copiava. E ali acho que o hardcore, na minha idade ali, da galera da minha idade, começou a se difundir por ali, entendeu? Por essa troca de música que teve ali pelo Pete, pela galera mais velha, né? Eu lembro que era mais tradicional no bar nessa segunda versão do Bar do Tio Ivo, a primeira eu não conheci, não tinha idade. No domingo eu lembro que rolava mais punk hardcore, no domingo à tarde, né? Tinha algumas bandas ali como, acho que Raio Laser Mágico dessa época, a galera da Nose Grind ali, o Renan, o Wagner também. Eu lembro que o pessoal comentava que ia muito no domingo, que no domingo rolava um hardcore. Então havia essa troca, mas talvez de uma forma não tão intensa como nos anos 90, né? Que o pessoal relata muito, de Crazy Frogs abrindo Razamanás, aquela mistura. Com o passar dos anos e com a chegada talvez de internet, o
pessoal já foi criando bolhas dentro do próprio rock. Eu percebo que anteriormente havia mais essa troca do que na primeira década aí de 2000. Eu entro então na Neófito em 2009, que é a banda que eu toco até hoje, banda que surge nos anos 90, que tocou inúmeras vezes no bar do Tio Ivo na primeira versão, né? E eu entro nessa banda então em 2009, quando ela retorna, eu, Guilherme Letti, o Rafael Guislandi e o Thiago Tigre naquela época, hoje o Ricardo no lugar dele. Até eu não quero ser injusto em dizer assim, na minha época tinha um monte de banda, porque eu não tô acompanhando agora. De repente tem um monte de banda também, né? E eu não tô por dentro. E não ser aquele saudosista xarope também, lá aquele tempo que era bom, não. Eu lembro a primeira vez que a gente tocou no bar do Tio Ivo lá, num cantinho que tinha no chão mesmo. O camarim, acho que era o quarto do Tio Ivo, imagino eu, tinha uma cama lá, tudo jogado. E a gente ficava por ali para poder montar os equipamentos enquanto uma banda trocava, né? Vou dizer assim, não se tinha muita qualidade de som, porque também a gente não tinha condições e não tinha acesso a comprar muito equipamento bom. Então era o que tinha. Nunca foi microfonado nada dentro do Tio Ivo, entendeu? Era 2 cubos de guitarra, um cubo de baixo, uma bateria que dava pena de quem deixava a bateria lá, porque eram 16 bandas lenhando aquela bateria, um vocal que nunca aparecia, né? Que era difícil, o equipamento de vocal geralmente era muito ruim e não se microfonava bateria, não se microfonava cubos, né? Era o que tinha, né? Era o que tinha. Antes de ser bar do Tio Ivo, era chamado bar do Cadinho. E primeiro registro que a gente teve de um show, né, dentro do bar do Cadinho, que veio se transformar no bar do Tio Ivo, foi por volta ali final de 1992, início de 1993. E tocaram 2 bandas. Matoides, né, que era composta pelo Jackson Eli, né, o Jackson alemão. Eu tocava guitarra com eles na época. E o Beto Engel tocava bateria. E o Razamanás, que era composto pelos irmãos Cislagues, né, o Marcelo Ramones, o Mauro, e eu tocava bateria. Inicialmente foi eu, o Joanã e o Átila. O Átila morava em São Bento, se não me falha a memória. Veio para lá e nos conhecemos lá no Industrial. Teve a ideia, todo mundo gostava de som, né? Vamos montar uma banda, vamos. Daí faltava um baixista. Aí nós demos uma sugestão pro Colorido aprender a tocar baixo para entrar na banda. E foi assim, até hoje ele toca aí. E inicialmente foi assim, depois que veio a formação, né? Depois entrou o Del, o Rodrigo, ficou um bom tempo assim, depois entrou o Rubinho. A última formação tem o Pete e o Rafael Marini, né? E eles tocaram sempre lá no bar do Tio Ivo, né? Então por isso que é tão forte assim esse laço, né? A gente não pode falar do bar do Tio Ivo sem falar do Razamanás, não pode falar do Razamanás sem falar do bar do Tio Ivo, né? Muitas pessoas que começaram aqui ou então começaram no estado, passaram por ali. Bem ou mal, show bom ou show ruim, mas muitas bandas passaram por ali. Eu me lembro de um show grande que teve lá uma vez lá fora, daí que ele armou tudo lá, teve um show grande, aí depois as bandinhas faziam ali dentro, né? Sempre tinha alguém se apresentando, era muito bom. Mas ali fora era o melhor, né? Não tem comparação, né? Com a galera toda lá curtindo, né? Massa. Me lembro muito, assim, disso, assim, vem muita imagem disso, é muito bom relembrar. Eu frequentei o bar do Tio Ivo ali entre 94 e 95 e pra frente um pouquinho. Íamos muito em shows. A gente passava, às vezes, à tarde lá jogando sinuca, bebendo, conversando. Ia com as meninas à noite, normalmente tinha algum evento lá no bar, né, que nós íamos. Reunia a galera, às vezes vinha o pessoal de fora, né, que a gente se encontrava lá. Então, normalmente era um lugar legal que sempre tinha alguma coisa para fazer. Era um ponto de encontro ali do pessoal, né. Talvez ele nunca pensou em dar espaço para as bandas, né, do movimento underground. Ele tinha o bar dele e as pessoas começaram a frequentar até por conta do Verão Livre ali. Foi se criando uma amizade, né? Ele percebeu que o que a gente fazia, a gente não fazia nada de errado, a gente só queria encontrar com os amigos e fazer shows. Então ele foi percebendo que as nossas intenções eram boas, né? Porque tinha um certo preconceito, né? Por essa questão de preto, cabelo comprido, né? Camiseta de caveira, enfim. Mas ele viu que a gente era do bem, né? E era muito interessante, porque eu lembro no colégio, quando eu estudava ali no antigo 2º grau, né? Ensino médio agora, uma colega minha de sala falando: Mauro, mas você é metaleiro, mas você é tão, como é que ela falou, tão bonzinho, tão querido. Para a banda Razamanás, na época foi muito importante, o Bar do Tio Ivo foi um local que abriu, né, essas portas do movimento underground. E também a gente organizava alguns shows. O Marcelo, ele tinha característica de liderança, assim, de organizar shows, se correspondia com muitas bandas do Brasil. Veio banda de São Paulo, veio banda de Blumenau e também de outros lugares, agora eu não me recordo.
porque o Marcelo mantinha esse contato, né, e favoreceu. E também, no tempo que eu tocava no Rasa Manasa, a gente tocou também em São Paulo. Depois que eu saí, eles tocaram, acho que no Mato Grosso. Então, isso foi bem bacana, né, promover esse intercâmbio de bandas, tanto bandas que vieram tocar aqui, né, e bandas que foram para outros lugares. Essa é a nossa profissão, né? Minha profissão é essa, não por necessidade, né? Mas é um preenchimento de tempo, né? Porque ficar em casa não vale a pena, né? Então, eu trabalho, se comunica com todo mundo, o cara se torna comunicativo mesmo, conversa com todo mundo e o tempo passa, né? Eu me sinto bem, tenho boa saúde, não tem problema nenhum, né? A hora que eu puder, enquanto eu puder, eu trabalho, se não puder mais é outra coisa.